Eu era criança, eu lembro ainda, lá em Curitiba. Meus avós são enterrados no cemitério de Almirante Tamandaré. E todo ano nós íamos lá no cemitério, finados, né? Então, para mim era uma festa, como diz José dos Reis, ele fala que a morte é uma festa. E de fato, para mim era uma festa ir naquele cemitério, porque era longe. Então a gente ia de trem, voltava um trecho a pé, levava galinha, comia no meio do caminho. Então era muito, muito gostoso. E no cemitério a minha mãe contava as histórias das pessoas que estavam enterradas ali. De uma senhorinha chamada Vovó Rosa e mais não sei o quê, sabe? E a gente ficava, e eu sempre gostei, sempre me identifiquei muito com isso. A relação estabelecida por Maria Helena com a morte foi decisiva para enxergar os cemitérios além de rituais fúnebres. Esquecidos ou abandonados, esses espaços carregam a ideia de um local intocável, mas em meio a túmulos e lápides, há quem veja indícios que dizem muito sobre a nossa história. Se os cemitérios deixarem de existir ou ficarem muito abandonados, não tomarmos uma atenção especial com eles, a memória da cidade se vai. Porque é aqui que estão enterrados os fundadores da cidade. A memória nossa está aqui. E isso é muito importante ser resguardado. Porque muitas vezes a gente pensa em resguardar, guardar uma casa, fazer o tombamento de uma casa, de um lugar, né, qualquer, e esquece do cemitério, que foi aqui que começou a comunidade, é aqui que começou a cidade. Então eu acho que o cemitério é tão importante quanto qualquer outro tipo de tombamento. Maria Helena iniciou o trabalho que deu origem ao Núcleo de Estudos Cemiteriais de Blumenau, o Interditos. Criado em 2009, o grupo fez um levantamento dos 6 cemitérios na região da Vila Itoupava, onde estão cerca de 1.200 sepultados. A meta é estender o trabalho para todos os cemitérios da cidade. Tudo começou com a Maria Helena, com o trabalho dela, com o TCC dela. E aí, terminando a faculdade, vamos abordar que tema, né? Para não ficarmos obsoletos, sem nenhum estudo. Então eu resolvi, vou falar com a Maria Helena para ver a possibilidade de se trabalhar o estudo cemiterial. E ela já havia participado de vários congressos, já tinha mais contato, né, com outras pessoas que trabalhavam com esse tema, que é algo novo no Brasil, mas que está vindo com muita força, né? Está com muita força. O mais gratificante de tudo é que, assim, devagarinho, a gente está conseguindo conversar com pessoas, sair na mídia, sair no jornal, as pessoas estão começando a se conscientizar que o cemitério não é aquele lugar só de mortos, de fantasma, assombração, não. É um lugar que eu tenho que ver, aceitar a realidade. O cemitério vai ser o meu segundo endereço. O Grupo Interditos é o primeiro no estado a ser membro da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. O trabalho de levantamento dos cemitérios resultou numa pesquisa histórica que contou com o incentivo do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Nas páginas do trabalho, o registro da história de cada cemitério, inclusive com mapas. Que esse estudo, então, sirva para mostrar para todos, né, a real importância do cemitério, que não é o entrar no cemitério com outro olhar, né, não mais aquele lugar de tristeza, né, mas um lugar onde a gente pode extrair a história dele. Mas o trabalho enfrentou dificuldades no início. Ingo, que está na presidência do cemitério da comunidade Vila Itoupava há 20 anos, reconhece as resistências. No começo a gente estava até assim meio assustado, assim, a gente não sabia o que iria ser feito assim, mas com o tempo a gente foi vendo o trabalho que apareceu e tudo. Olha, isso nos motivou muito, a gente gostou demais do trabalho que foi feito pelas pessoas aqui, olha, isso engrandeceu muito o nosso distrito. Blumenau tem ao todo 33 cemitérios. Para o diretor desta funerária, há uma questão cultural forte por trás dos rituais fúnebres. Quando a gente visita um cemitério que já está em funcionamento há décadas, ele passa a contar a história da própria cidade. Então, os sobrenomes, eles estão relacionados com épocas, com atividades diferentes. Então, a gente passa a ter essa percepção quando faz uma
um levantamento desse tipo, né? O cemitério mais antigo de Blumenau é este da Igreja Luterana no centro. Aqui estão enterradas personalidades históricas, como o botânico Fritz Miller e o fundador da cidade, Hermann Blumenau. Por isso, a intenção do Núcleo de Estudos Cemiteriais da cidade é incluir o espaço no roteiro turístico do município, a exemplo do que ocorre com o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Um dos objetivos nossos é fazer esse inventariado, fazer o levantamento de todos eles. Até uma coisa que falta em Blumenau, alguma documentação cemiterial também, trabalhar em cima disso. E quando você vem na cidade, tu vai ter uns totens no cemitério, vai ter um mapa que você vai poder identificar onde está o fundador da loja Zering. Tu vai lá no túmulo dele, você vai ver onde ele está enterrado. Então isso assim pontua mais, dá mais significado ao teu antepassado. Os cemitérios a gente pode começar a ver pela própria arquitetura tumular, né? Então a arquitetura vai te contar uma história, os símbolos que nele tem, ele também vai te contar uma história, vai te reportar para os usos, os costumes das pessoas em determinada época do ano, né? O século, enfim. Então essa é a importância, através disso a gente consegue realizar diversos estudos, né? Questão da genealogia também, sobrenomes, né? Então aí que está a importância histórica para a gente desse estudo cemiterial. É realmente um primeiro movimento, né? Imagino que com isso a gente consiga conscientizar, até pela característica de Blumenau, que tem uma quantidade muito grande de cemitérios e eles são geridos de forma descentralizada, de se passar a ter uma ferramenta para levar para eles e conscientizá-los de que eles também podem participar desse levantamento e chegar no momento onde se possa ter um trabalho, como a gente vê em outros países, de aproveitamento para turismo, para visitação, para desenvolvimento de outras tarefas, que não só o uso para sepultamento especificamente, né? Além de guardarem a história dos antepassados, os cemitérios também reúnem preciosidades artísticas, de um tempo em que as lápides eram feitas de forma artesanal. Quem acompanhou o trabalho entendeu que os cemitérios são locais de preservação do patrimônio e da memória da cidade. Muito valioso mesmo esse trabalho que foi feito aqui. Isso assim motivou um incentivo para a localidade, para a população, para a comunidade em geral. Aqui assim, depois desse trabalho, a nossa comunidade valorizou mais os nossos cemitérios aqui na Vila Itupava. Depois disso, eles acordaram assim com um belíssimo trabalho que foi feito aqui. Ele é muito interessante porque ele dá a oportunidade da comunidade ver o espaço do cemitério com outro olhar. Então, passar a ver o valor histórico, o valor cultural que está embutido naquele registro nos cemitérios. Um grande museu a céu aberto, onde arte, cultura e história se encontram. É assim que o Interditos quer que os cemitérios sejam vistos. Ao colocar esses espaços como centros de estudo e pesquisa, o grupo pretende refletir sobre a história do cotidiano e as transformações da sociedade. E os trabalhos até aqui mostram uma conexão estreita entre vida e morte.